Meus queridos, bom dia. Quero ler Colossenses capítulo 2, versos 4 e 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós falamos ontem, nos primeiros 3 versículos deste capítulo 2 de Colossenses, onde Paulo está mostrando a sua grande luta, no sentido de orar intensamente em favor dos colossenses, dos laodicenses e de outros cristãos, a fim de que eles fossem confortados em amor, que eles tivessem o verdadeiro e pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem toda sabedoria, todo conhecimento está nele. E Paulo ansiava e orava intensamente, como uma grande luta em favor dos cristãos em Colossos, para que eles tivessem de fato uma fé fortalecida em Cristo. Tudo isso, meus queridos, porque os falsos mestres graçavam no seio da igreja. Os falsos mestres estavam ali infiltrados, com palavras bonitas, com a suavidade nas palavras. Você já viu que os falsos mestres, eles não são agressivos? Eles não demonstram de jeito nenhum que são falsos? Eles são educados, falam bem, se vestem bem e persuadem aqueles que são incautos, que estão fracos na fé, que leem pouco a Bíblia, que têm pouca comunhão com Deus, que vivem uma vida mais para lá do que para cá. Essas pessoas são enganadas facilmente. Mas a oração de Paulo em favor dos cristãos daquela época era para que eles tivessem uma fé fortalecida no Senhor, a fim de que não se deixassem enganar pelos falsos mestres. O versículo 4 diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não está falando para os falsos mestres, para aqueles que estavam ali com o intuito de enganar, com aqueles que falavam bonito, mas que realmente as suas falas, as suas palavras não edificavam, não ajudavam, não levavam as pessoas a Cristo, não levavam as pessoas a um verdadeiro arrependimento, não levavam as pessoas a chorarem aos pés da cruz. Os ensinamentos daqueles homens era para que eles vivessem tranquilamente no mundo, né? Deus é bom, Ele aceita tudo. Não, você pode vir do jeito que está e continuar do jeito que está, não tem nenhum problema. Deus nos fez assim, é assim que a gente deve viver. A verdade para você pode não ser para mim, isso é tudo relativo e assim por diante. Os gnósticos, meus queridos, eram uma heresia perniciosa, prejudicial ao cristianismo ao extremo. Mas Paulo não está falando para os hereges, para os falsos mestres. Ele está falando para os cristãos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Eles iriam tentar enganar, mas os cristãos é que deveriam estar prontos, atentos, fortalecidos em Cristo, para não se deixarem enganar por nenhum falso mestre. Continua a dizer, os falsos mestres não são muito fáceis de rejeitá-los. Eles são educados, falam bem, se vestem bem, eles têm palavras persuasivas ao extremo. Por isso que eu e você precisamos estar em Cristo. Caso contrário, você vai trocar gato por lebre, com certeza absoluta. E o apóstolo Paulo, então, no verso 5 diz, pois embora ausente quanto ao corpo, ele não estava lá com eles para dizer, olha, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Não, ele não estava presente. Ele diz, contudo, em espírito estou convosco.
Claro, Paulo estava orando intensamente por eles, e então em espírito rogava, orava. É como se ele estivesse presente em espírito, pedindo a Deus a ajuda de Deus, a ajuda dos céus, para aqueles crentes não caírem nas lábias falsas dos falsos mestres. E ele diz: estou convosco alegrando-me. E Paulo se alegrava porque os falsos mestres não tinham vez com aqueles cristãos. A pergunta que a gente deve fazer é: e hoje? E hoje? Pois os falsos mestres estão aí, arrebanhando multidões, seguidores aos milhares. Mas os crentes em Cristo, os cristãos que de fato entendem o que Cristo é e o que Ele veio fazer, eles não se deixam levar por falsos ensinamentos de jeito nenhum. Alegrando-me, disse Paulo, e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Boa ordem, interessante, né? Os crentes viviam ordenados, servindo ao Senhor com alegria, com seriedade, andando ordeiros, vivendo para a glória de Deus e também com uma fé firmada, fortalecida, arraigada em Cristo Jesus. Quando nós estamos assim, os falsos mestres não nos enganam. Que Deus te abençoe. Que você também conheça Cristo. Viva com Ele. E aí você entenderá que em Cristo e com Cristo é o que eu e você temos que viver. É assim que a gente deve viver. Em Cristo e com Cristo eu devo viver. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.